E aí, pessoal, tudo bem? Oi, gente. Muito bem. Primeiro, é um privilégio, uma alegria a gente estar junto de novo. Obrigado, pastor Alê, toda a liderança que nos deu essa oportunidade de adorar o Senhor junto com vocês. Antes de eu fazer aqui uma lembrança, quem aqui tem menos de um ano de conversão? Menos de um ano, levanta a mão bem alto. Pode levantar, tá. Tá bom, tem mais, tá ok. Quem tem menos de 6 meses? Tem 3 ali, ok. Quem tem menos de 3 meses? Vou fazer o seguinte, como está mais perto de mim, eu vou dar uma lembrança para você, a jovem aqui. Pode aplaudir, bem forte, ela tem... E aquele jovem ali também. Deus te abençoe. Se tem algo valioso que a gente pode ganhar, que a gente pode receber, é um livro. Isso vai nos fazer crescer mais, isso vai nos fazer buscar mais entendimento, mais conhecimento. Então, que Deus abençoe a vida da Sandy, certo? E do Michael. Ok, Deus abençoe muito vocês. Muito bem, gente. A minha história com a base não tem assim tanta história, mas eu participei de um momento muito significativo quando a base fez o seu primeiro culto. Alguém estava naquele dia? Na base, quando a base fez o primeiro culto, lá na Ubirajara. Quem está? Olha aí, beleza. Se não me engano, nesse dia vieram 2 pessoas, 2 amigos nossos. Tim Frame ministrou a palavra e o Boaz ministrou a adoração. E eu me lembro que naquela época eu liderava um movimento chamado Ruá, que ainda existe e que tem uma galerinha que fez parte de todo o processo de implantação do movimento Ruá em Sorocaba. E o Juba, que era um dos líderes da igreja, e hoje ele está nos Estados Unidos, o Juba me chamou para tomar um café porque Deus estava mexendo com o coração dele, porque ele queria idealizar algo para a juventude, para nós era IBS, agora Igreja Família. Então o Juba começou a contar o que ele estava queimando no coração dele, a gente começou a compartilhar o que nós estávamos vivendo também naquele período, e depois dali ele começou a desenvolver junto com a liderança, junto com uma equipe, e depois de algum tempo nasceu a base, a gente foi lá no dia da inauguração, e foi um dia muito especial. Então eu fico muito feliz, pastor Gabriel, fico muito feliz de ver o que Deus está fazendo na vida de vocês. Isso já começou há muito tempo, depois de muita oração, de muitas pessoas, e vocês agora são os protagonistas de um novo tempo que Deus certamente vai fazer na cidade de Sorocaba, para marcar a história dessa cidade, para marcar na história dessa região, de que existe um povo que ama Jesus e que deseja fazer diferença aqui. Amém? Muito bem. Então eu convido você agora a abrir a sua Bíblia, o livro de Salmos. Nós vamos ler um versículo para dar a base aí da nossa reflexão dessa tarde, já dessa noite, né? Desse começo de noite. Foi muito especial o tempo de adoração. A gente começou à tarde, já estamos à noite e vamos além. O pessoal disse que não tem hora para acabar, então te prepara. Se você está com fome, te prepara, você vai comer muito bem depois. Agora você vai comer muito da parte de Deus, beleza? Então, Salmo número 51, nós vamos ler o verso 10. Salmo de número 51, a gente vai ler o verso 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Tem uma frase que vocês vão identificar rapidamente, a maioria de vocês vai identificar rapidamente. Com grandes poderes
vem grandes... Poxa, eu achei que a galera estava conectada nesse negócio. Vamos lá. Com grandes poderes vem grandes... Aonde vocês viram isso? Assistiram o Homem-Aranha, né? Pois é, muito bem. Stan Lee, né, o autor ali dos quadrinhos, o autor das histórias do Homem-Aranha, ele traz essa frase, ele traz essa expressão que marca a vida daquele herói, que marca a vida daquele garoto que estava numa fase de transformação, ele estava numa fase de mudança, numa fase de transição, quando ele percebe que ele tinha poderes, mas ele ainda não tinha entendido o porquê dele ter aqueles poderes e para que aqueles poderes seriam usados. Então, ele ouve uma frase dessa, principalmente depois de viver um momento muito difícil, quando ele perde uma pessoa querida. Então ele começa a compreender que ele precisava ser diferente e que ele precisava colocar nas mãos dele, que ele precisava colocar a função dele, o dom que ele tinha, a vocação que ele tinha em ação, para que aqueles poderes fizessem sentido. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vai perceber que isso tem a ver com a história da base, tem a ver também com o Homem-Aranha, talvez em algum momento, mas principalmente tem a ver com o autor desse salmo, que é Davi. Davi, quando escreve esse salmo, ele tem uma longa jornada para trás que foi vivenciada. A gente parar para olhar para a história de Davi, a gente vai perceber que aos 17 anos, Davi foi ungido rei. Ele foi escolhido em meio aos seus irmãos e ele é ungido rei, mas ele não é coroado rei. Davi ele era um pastor de ovelhas desde a sua tenra idade. E Davi, depois de ser ungido rei, ele é escolhido também para ser o tangedor do rei. E ele vai muitas vezes até Saul, que era o rei, para ele tocar, para ele ministrar, para ele adorar. Enquanto ele tocava, enquanto ele ministrava, enquanto ele adorava, o coração do rei Saul era acalmado. E Davi era sempre nesses períodos preparado para algo que Deus tinha para ele. Ao longo da história de Davi, a gente vai perceber que ele se torna um grande guerreiro. E ele é um cara que realmente tinha uma habilidade para guerrear. E com a sua habilidade, ele vence feras no campo para proteger ali o rebanho do seu pai. Mas ele também vence um grande guerreiro filisteu que era Golias. E a história de Davi continua. Com 30 anos de idade, 13 anos depois, Davi é coroado rei de Israel. E quando Davi é coroado rei de Israel, ele toma uma decisão muito importante, talvez a mais importante, a mais decisiva, a mais impactante da vida de Davi, que eu creio que pode ser também a nossa decisão. Davi decide trazer a Arca da Aliança para o meio do seu reinado. A Arca da Aliança não estava na capital de Israel, na capital de Judá, Jerusalém, não estava, e Davi queria trazer a presença de Deus para aquele lugar. E quando Davi ele se prepara, ele faz uma comitiva, ele traz pessoas, ele traz levitas, e ele vai até o local onde a arca estava, mas no meio do caminho alguma coisa acontece, os bois tropeçam, vocês já ouviram a história, e duas pessoas ali acabam sendo ceifadas por conta de uma, talvez, falta de planejamento, falta de entendimento da pessoa de Davi. Ele se frustra com Deus, ele se decepciona com Deus, ele fica triste, ele fica chateado. 3 meses depois, ele fica sabendo que aonde a arca ficou, na casa de Obed-Edom, ali havia muita prosperidade por causa da presença de Deus. E então ele toma uma nova decisão, ele percebe aonde ele tinha errado e ele volta a buscar a arca. E quando ele chega até o arraial do povo, ele chega celebrando, ele chega dançando, ele chega gritando, ele chega adorando a Deus com todas as suas forças. Então a história de Davi é uma história de um homem segundo o coração de Deus, que um dia ele olha para uma mulher, o coração dele se encanta por aquela mulher, e naquele dia ele toma uma decisão muito errada, e ele adultera com aquela mulher, e depois ele comete um assassinato ao colocar o marido daquela mulher na frente de uma batalha onde aquele homem morre. Davi ele clama pela misericórdia de Deus. Davi ele clama, e esse salmo aqui é a continuação talvez ali dos textos
dos capítulos 11 e 12 de 2 Samuel, onde Davi é confrontado pelo profeta. E o profeta Natan confronta Davi, e Davi ele percebe que ele estava de fato ele estava distante de Deus. E o Salmo 32, ele diz que enquanto ele ficou calado, os ossos dele se envelheceram. Enquanto ele ficou quieto diante do pecado, diante de algo que ele havia feito contra o Senhor e contra Deus, ele estava totalmente triste, abatido, angustiado. E aqui já no Salmo 52, que muitos acreditam ser a continuação daquele evento lá de 2 Samuel 11, 12, Davi ele começa a abrir o coração dele para Deus, ele começa a declarar algo e algumas coisas que são relevantes na vida de Davi, que podem ser relevantes para as nossas vidas também. Eu creio que Deus tem algo muito especial e esse momento de adoração não foi por acaso. Deus preparou esta noite, Deus preparou este dia para que você experimentasse algo que você talvez nunca tenha experimentado na sua vida. Então não perca a sua atenção por nada, não fique preocupado com o seu celular, não fique preocupado com o que você vai fazer depois, mas esteja agora aqui com seus olhos atentos, com seus ouvidos abertos, para você entender o que Deus tem para você. Eu creio que Deus está levantando uma geração de inabaláveis. Esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês, inabaláveis. Davi orou: Senhor, cria em mim um coração que seja puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. O tema do ano da Igreja Família é o ano da renovação. Davi pediu: Senhor, renova dentro de mim, Senhor, me renova, Senhor, eu quero o teu renovo, Senhor, eu quero viver com o Senhor com um espírito inabalável. E a minha oração é que nessa noite o Senhor vai sim estabelecer corações inabaláveis que jamais irão se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas ficarão firmados no Evangelho, firmados na palavra, e você nunca vai se afastar dos caminhos do Senhor. Eu não conheço a maioria aqui, mas eu sei que o Senhor separa dias especiais para marcar as nossas vidas, a fim de que a gente possa viver com Deus, sim, passando por momentos difíceis, desertos, tempestades, tropeços, mas sempre firmados na palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, queridos, os inabaláveis experimentam arrependimento verdadeiro. E o verso 2 diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi estava clamando para o Senhor: Senhor, eu preciso ser lavado, eu preciso ser purificado, eu não aguento mais viver com esse pecado, eu não aguento mais viver nessa lama. O Salmo 40, Davi, ele mostra que ele esperou, ele gritava, ele esperava confiadamente no Senhor, e o Senhor ouviu o grito de socorro o grito de desespero de Davi, e foi ao socorro dele. Ele estava num tremedal de lama, ele estava num poço de perdição. Davi estava desesperado, angustiado com o pecado. Eu não sei como é que o pecado mexe com o teu coração, eu não sei como é que na verdade a palavra pecado, ela tem a ver com errar o alvo. Errar o alvo. Eu não sei como é que você fica quando você erra o alvo. Eu não sei se você fica indiferente quando você erra o alvo. Eu não sei se não mexe com você quando você erra o alvo. Mas eu creio que hoje, nessa noite, o Senhor vai começar a mexer com a gente, ao ponto da gente lembrar de alguns pecados que talvez já viraram comuns para nós, viraram habituais. E para que isso aconteça, a gente continue, nós vamos ter ainda algum tempo aqui da pregação da palavra. Eu quero convidar você no seu lugar a se ajoelhar com o seu rosto na sua cadeira. A gente vai continuar a pregação, mas antes disso eu quero convidar você a fazer algo que talvez há muito tempo você não fazia. O meu convite de você hoje se ajoelhar no seu lugar é para que você possa trazer à sua mente aquilo que, como Davi, te entristece diante de Deus, aquilo que, como Davi, te afasta da presença de Deus.
traga a tua mente, traga o teu coração, questões que precisam ser colocadas agora no altar, questões que precisam ser colocadas na presença do Senhor, e diga: Senhor, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um espírito reto, cria em mim, ó Deus, um coração puro, cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Senhor, lava-me hoje, eu quero ficar limpo. Senhor, eu quero aproveitar o resto dessa noite sem que a acusação de Satanás venha nos meus ouvidos, na minha mente, e eu não consiga desfrutar da tua presença. Purifica-me, Senhor, nessa noite, de uma maneira que o peso do pecado já não me persiga. Purifica-me, Senhor, nessa noite, a fim de que a tua palavra possa entrar queimando no meu coração, a fim de que os momentos de louvor e de adoração eu possa mergulhar na tua presença sem impedimentos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode voltar para o seu lugar, querido. John Stott diz que a fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. A. Anderson diz: a não ser que haja uma mudança radical produzida por Deus, o futuro não será nada mais do que a repetição do passado. Se Deus, pelo seu poder, não fizer uma obra transformadora em nós, nós continuaremos repetindo as mesmas coisas, continuaremos vivendo no mesmo pecado, continuaremos vivendo na repetição daquilo que desagrada o coração do Pai. E durante essa mensagem eu quero fazer um paralelo com vocês com algo que ocorreu há mais ou menos 120 anos atrás. O país de Gales viveu um momento marcante na sua história. E, na verdade, ali por volta de 1903, havia um país de cerca de 1 milhão de habitantes, e esse país, o país de Gales, era um país onde havia muitas igrejas protestantes, muitas igrejas onde a pregação da palavra era feita de uma forma muito admirada pelas pessoas. As igrejas eram cheias, as igrejas estavam lotadas aos domingos, e as pregações eram pregações como se fossem os grandes pregadores dos dias de hoje, que as pessoas queriam ouvir. As pessoas tinham prazer em estar dentro das igrejas. Porém, Deus começou a incomodar o coração de alguns homens naquele tempo. Deus começou a incomodar o coração de algumas pessoas, e em especial um homem chamado Jim Howell. E Jim Howell, ele percebia que alguma coisa faltava no meio daquilo tudo, porque o culto era maravilhoso, o encontro de adoração era um encontro lindo, os hinos que eram cantados eram hinos lindos, o coral era bem preparado, era um coral afinado, as pregações totalmente bem planejadas, estudadas e tudo mais, mas faltava uma coisa, e Jim Howell disse que o que faltava era paixão no sermão, paixão na pregação, paixão na explanação da palavra, ou seja, faltava unção. Isso começou a incomodar esse homem, e ele disse assim: a maior necessidade da nação galesa hoje é um avivamento espiritual, não apenas transformação social, mas avivamento espiritual, algo que alcance as profundezas do coração. Jim Howell também disse assim: se fosse a última coisa que eu pudesse dizer a esta nação, eu gostaria de dizer que precisamos de avivamento. Era um pastor que tinha consciência de que ele precisava experimentar um avivamento. E 3 semanas depois dessa frase de Jim Howell, ele realmente morreu. E quando ele morre, uma pessoa assume essa mensagem de proclamação. E esse homem era um pastor chamado Joseph Jenkins. E esse pastor que morava num vilarejo chamado
Neil Quay, esse homem, ele passa também a viver um conflito interno. E o conflito desse homem era de que ele estava insatisfeito, ele estava totalmente insatisfeito consigo mesmo. E ele orava com Deus, ele falava com Deus, e esse homem ele percebia que faltava no meio da igreja arrependimento. Era uma igreja que vivia indiferente, ela lotava os templos, mas era uma igreja indiferente. Ele percebia que a juventude era uma juventude apática, uma juventude sem vida. E o que era mais sério, ele percebia que ele não tinha unção para pregar a palavra. Ele tinha conhecimento, ele tinha estudo, mas ele não tinha unção para pregar a palavra. Então esse homem, ele percebe que ele precisava buscar muito a Deus, e ele se entrega, ele vai até o Senhor, ele mergulha na presença de Deus, e ele vive um tempo realmente de aquecimento na alma. Ele vive um tempo de ter o seu coração incendiado pelo poder de Deus, e ele organiza uma conferência ali por volta de 1904, no mês de janeiro, e essa conferência era uma conferência a respeito de vida espiritual. E após essa conferência, uma garotinha de 16 anos de idade, chamada Florie Evans, essa garotinha, ela procura o pastor, essa adolescente, e marca um gabinete com o pastor. E no gabinete pastoral, ela começa a dizer que ela estava com o seu coração um pouco inquieto. E o pastor pergunta para ela assim: Florie Evans, como está o seu coração com respeito ao senhorio de Cristo? E ela responde: olha, eu tenho alguns medos, eu tenho alguns temores, de que se eu tiver um compromisso de verdade com Ele, se eu me arrepender verdadeiramente das coisas que eu tenho feito, eu tenho medo de que Ele me peça para fazer coisas que eu não consiga realizar, coisas muito sérias. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Depois dessa conversa pastoral, algumas semanas depois, após uma reunião, o pastor faz um encontro com a juventude. Havia ali mais ou menos 13 jovens. E nessa reunião, o pastor ele começa a perguntar, começa a ministrar, começa a compartilhar a palavra. E ele faz uma pergunta para os jovens. Ele pergunta assim: o que Jesus significa para você? E aí aquele silêncio sepulcral. O jovem, quando se reúne para fazer a festa, só alegria, mas quando o negócio ficou sério, aquele silêncio. Mas levantou um corajoso, e ele falou assim: Jesus é a luz do mundo. E aí o pastor disse assim: não, eu sei, eu quero saber o que Jesus significa para você. E então aquela garota, Florie Evans, ela se levanta e ela diz assim: olha, eu não sei exatamente o que eu posso dizer, mas eu amo Jesus com todo o meu coração. Eu amo Jesus com toda a minha alma, porque Ele morreu por mim. A resposta dessa garota começou a gerar no meio do coração daquela juventude um desejo de fato se arrepender e assumir um compromisso real com o Senhor. E a partir dali eles começam a se reunir. E a partir daqueles dias, esse pastor ele começa a ministrar em outros lugares, em outras igrejas, e eles passam a ser convidados, eles passam a caminhar junto com esse pastor nessas pregações. Sabe, queridos, aqueles que são inabaláveis, eles experimentam um arrependimento genuíno. Então, que nessa noite a gente possa declarar o que Jesus significa para a gente, que a gente possa declarar com o nosso coração de que, olha, talvez eu não saiba e não tenha a resposta teológica mais apropriada, mas eu sei que eu amo a Jesus de todo o meu coração. Aqueles que são inabaláveis, eles exalam alegria contagiante. E o verso 12 de Salmo 51 diz assim:
restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi ficou muito tempo angustiado, entristecido, amargurado, por causa do pecado que consumiu seu coração. E agora Davi começa a clamar: Senhor, eu preciso de novo experimentar a alegria. Eu preciso de novo experimentar a tua presença que é contagiante. Davi era conhecido como o doce salmista de Israel. Ele escreveu muitos dos salmos que a gente lê, e esses salmos eram para ser cantados. Então, imagina Davi cantando, se alegrando, adorando na presença de Deus, enquanto era um garoto de 16, 17, 18 anos de idade. Mas depois, como rei, depois de ter tudo que ele talvez sequer tivesse imaginado, ele precisava dessa alegria de novo. Aqueles que são inabaláveis experimentam uma alegria que ela é contagiante. Davi, quando ele chega com a Arca da Aliança, lá em Jerusalém, ele chega dançando, pulando, celebrando, e a alegria dele é uma alegria que ou gera inveja no coração daqueles que estavam com o coração realmente enegrecido, ou ele gera um entusiasmo naqueles que estavam também celebrando a chegada da presença de Deus no arraial. E é interessante que C.S. Lewis diz que alegria é negócio sério no céu. Alegria é um negócio sério no céu. Não é que no céu não tem alegria, é que a alegria é tratada com seriedade, com respeito, com o seu valor. A alegria tem um valor inestimável no coração de Deus. É interessante quando Paulo escreve para os filipenses a carta da alegria, ele vai falar de sofrimento, de dor, de perseguição, de muitas coisas, mas ele sempre vai dizer: alegrai-vos sempre. Eu sinto que nesta noite, Deus vai restituir a alegria de muitos aqui que já não conseguem mais experimentar do alívio, do contentamento de ser filho de Deus. Tem muita gente que não consegue experimentar a alegria real, a alegria de ser filho de Deus, porque está, ao invés de estar com os olhos nos céus, está com os olhos na terra, pensando naquilo que você não tem, pensando naquilo que você ainda não conseguiu, pensando na prova que você não passou, pensando no emprego que ainda não chegou, pensando no concurso que você ainda não adentrou, pensando em tantas coisas que ainda não aconteceram. Seus olhos estão fixos na terra, e você deixa de ser contente por ser um cidadão dos céus. Davi sabia a respeito dessa alegria da salvação. Davi sabia muito bem o que era ser alegre em Deus, e nós precisamos entender que a nossa alegria não pode estar presa naquilo que é efêmero, naquilo que passa, naquilo que é corruptível, mas a nossa alegria deve estar em Cristo, porque Ele sim morreu para nos trazer alegria eterna. Ele sim se entregou na cruz, se sacrificou para que a gente tivesse alegria eterna. Lá no país de Gales, em 1904, depois desse movimento que aconteceu ali no meio de 15 jovens, esse pastor começou a pregar em vários lugares, e esses jovens eles iam, e eles tinham algumas incumbências. A incumbência principal era estar em oração enquanto o pastor estava pregando. Estou dando a dica, hein? Beleza? Pastor, vai ficar a dica para as próximas semanas. O pastor subiu para pregar, ore pelo pastor. Era uma incumbência daquela juventude. Eles também estavam incumbidos de fazer um momento de cânticos, de cantar os hinos. E eles estavam incumbidos em espalhar alegria. A alegria daqueles jovens que foram tocados pela presença de Jesus era tamanha que a cada lugar que eles iam, a cada igreja que eles visitavam, a cada conferência que eles iam, em que o pastor iria ministrar, eles iam juntos e eles transbordavam alegria contagiante. Ou seja, aqueles que são chamados para serem filhos de Deus, inabaláveis, eles vão levar alegria por onde passar.
Meu irmão, minha irmã, jovem, a alegria do Senhor é a nossa força? É a nossa força. Então nós vamos espalhar alegria por Sorocaba. A gente não vai espalhar murmuração, a gente não vai espalhar o desânimo, a gente não vai espalhar as lamúrias, a gente vai espalhar a alegria de Jesus por essa cidade. Eu me lembro que alguns anos atrás, a gente foi para uma cidade de Mairim que fazia um movimento, e tem alguns jovens ali que estavam conosco, e a gente fez aquele famoso free hugs. Já viram, né? Não? Quem nunca viu? Nunca viu. Abraços grátis. Você vai para algum lugar estratégico da cidade, depois de, claro, organizar, se preparar, orar, e você vai para lá para espalhar alegria. Eu acho que depois que a pandemia passar, a gente precisa fazer um abraço grátis urgente, um free hugs urgente aqui em Sorocaba. Olha, amém. Eu espero que a pandemia não tire de nós a necessidade de um abraço. Eu tenho um sobrinho que ele tem 4 anos de idade. Mesmo dentro de casa, ele não tira a máscara mais. Eu falo para ele: João, deixa eu ver seu rosto, dá um sorriso. Ele não quer tirar a máscara. Ele se acostumou. E a gente ficou tanto tempo sem abraço. Aqueles que são inabaláveis vão espalhar alegria por onde passar. Então, meu irmão, minha irmã, espalhe alegria na sua faculdade, espalhe alegria no seu trabalho, espalhe alegria na sua casa, espalhe alegria nos lugares onde você anda, que as pessoas percebam que em você há um brilho diferente, há o brilho de Cristo, e esse brilho de Cristo ele é contagiante, porque você não vai ficar mais só reclamando da vida, mas você vai espalhar alegria, porque você foi comprado por um alto preço, para você ser parte de um movimento de alegria do Senhor nessa cidade, nessa nação. Aqueles que são inabaláveis, terceiro lugar, eles mergulham numa adoração extravagante. Aqueles que são inabaláveis, eles mergulham numa adoração extravagante. E os versos 15 e 17 diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. A Darlene Zeskek, não sei se essa é a pronúncia correta, e ela foi uma das precursoras da Hillsong na Austrália, líder de adoração. Ela diz que o resultado desse glorioso encontro entre o humano e o divino é a adoração. Isso é algo poderoso. O resultado desse glorioso encontro entre o humano e o divino é a adoração. Se o Senhor está abrindo os céus nessa noite, se o Senhor está manifestando a glória dele neste lugar aqui, nessa noite, se o Senhor está te visitando, e é a presença do Espírito Santo que habita em você, meu irmão, minha irmã, já está acontecendo o movimento de adoração, já está acontecendo o movimento de adoração extravagante. Eu não sei como é que você vai se entregar daqui a alguns instantes, quando a gente se reunir de novo para levantar louvores ao Senhor, mas essa é a noite que você foi chamado para adorar a Deus com todas as suas forças, com tudo que você tem, com todo o seu entendimento. Ele está aqui. O encontro do divino com o humano está acontecendo. Ele está aqui. Adoração é mais do que uma agitação dentro de um templo. Adoração é sacudir um mundo com uma vida totalmente transformada pelo poder do Evangelho. Eu amo esses encontros de adoração, eu amo esses encontros. Tem 2 sábados que eu tenho vindo e estou sentado ali adorando junto com vocês, porque eu amo esses encontros. Mas a adoração é mais do que isso. A adoração também é dizer que o carro HB20 preto, placa GHU 5B58, você precisa ir lá no local do estacionamento.
Tá bom? O carro HB20 preto, placa GHU 5B58. Vai, mas vai adorando. Tá bom? Vai adorando. Valeu. Aleluia! Amém. Quando eu citei um pouquinho da história da base, que eu não vou lembrar agora quantos anos, se são 10, não, 10, talvez um pouco menos. O movimento Ruá completa 10 anos agora, nesse ano de 2022. Então, a base deve ter, não sei, 9, 8, alguma coisa assim, 7, não sei. Quando Deus levanta esse ministério, quando Deus levanta essa juventude, certamente, Deus não estava aguardando somente encontros como esse, onde a palavra seria pregada e os louvores seriam cantados. Onde nós estaríamos em oração, onde haveria dança, onde haveria levantamento de oferta, onde haveria depois encontros de confraternização, de comunhão. Não, Deus certamente esperava algo mais. Algo mais. Quando tudo começou. Eu penso assim porque eu penso que quando Deus reúne uma geração para algo especial, Ele tem projetos e planos que vão além desse espaço, vão além das 4 paredes. E lá no país de Gales, em 1904, talvez o nome mais conhecido, para quem já estudou a respeito desse avivamento, o nome que talvez tenha marcado aí como um dos grandes precursores, é claro que debaixo do poder do Senhor, é um cara chamado Evan Roberts. E esse cara, Evan Roberts, ele nasceu numa família cristã metodista, e ele tem um encontro com Jesus aos 13 anos de idade, e aos 16 anos ele passa a ter um tempo de oração, de busca a Deus, e de fato era um jovem com um coração incendiado. E Evan Roberts, ele, mesmo sendo de uma família onde o evangelho era tratado com muita seriedade, ele percebia que faltava alguma coisa, precisava de algo mais. E Evan Roberts, ele se coloca na disposição de Deus, a fim de poder estudar. Ele queria ir para os seminários. Pregadores eram pregadores que tinham um grande conhecimento, estudos teológicos e tudo mais, então ele queria estudar também. E ele vai para um curso preparatório que antecederia o seminário teológico. Mas no curso preparatório, aquele pastor, com aquela jovenzinha, chamada Florie Evans, e mais aqueles adolescentes que tinham ali 16 a 18 anos, eles foram um dia com o pastor visitar aquele curso preparatório. E diz a história que naquele dia não foi possível os professores lecionarem a aula depois daquele encontro, porque aquele encontro foi tão perceptível a presença de Deus, que naquele encontro foi tão poderosa a presença de Deus, que eles começaram a mergulhar, que eles começaram a se debruçar, que eles começaram a chorar, e que ali houve um contágio, digamos assim, da presença gloriosa do Senhor, e eles adoraram a Deus como nunca antes. Ou seja, dentro de um seminário teológico, onde a gente diz que os profetas morrem, ali houve uma adoração extravagante e um princípio de avivamento. E a partir dali, Evan Roberts, ele não foi mais o mesmo. Ele percebeu que aquilo que estava acontecendo era algo real. Então, ele fica sabendo que aquele pastor, ele vai para um outro lugar, para uma outra cidade, um outro vilarejo, junto com aquela juventude. Ele pede licença para o coordenador lá do curso dele, e eles vai até, junto com mais alguns amigos, e eles vão até essa cidade. E ao chegar nessa cidade, eles saem e caminham durante 2 horas, desde as 6 da manhã até as 8 horas, para participar do encontro. E chegando lá, mais uma vez, Deus vem com grande poder. Mais uma vez, enquanto eles oravam, enquanto eles cantavam, enquanto a palavra era pregada, houve um derramar de Deus, de arrependimento, houve um derramar de Deus, de entrega, de adoração genuína. E ali começou a acontecer uma jornada e uma caminhada. E desse dia em diante, Evan Roberts, ele começa a orar e a clamar
pelo país de Gales. Ele já tinha, desde a sua adolescência, ele já orava, e ele orava sempre a oração do Pai Nosso, e ele fazia 2 orações, muito claras. Ele orava e ele dizia para o Senhor com muita clareza, ele pedia mais do Espírito Santo, e ele pedia, aviva Gales. Mais do Espírito Santo e aviva Gales. Ele pedia, Senhor, eu quero mais do teu Espírito, Senhor, aviva essa nação. Senhor, eu quero mais do teu Espírito, Senhor, aviva essa nação. E por anos ele vai orando isso, por anos ele vai clamando por isso. E nesses encontros ele percebe que Deus estava se movendo. E ele entende que ele não tinha mais que ir para seminário nenhum, mas que ele precisava viver de fato uma vida que estivesse muito ligada com Deus. Em uma das noites, depois de já ter voltado para casa desses encontros que estavam acontecendo, à 1 da manhã ele é despertado pelo Espírito Santo, e ao ser despertado ele não consegue dormir até às 5 da manhã, e por longas noites, por longos dias, isso se repete, e Deus vai aquecendo o Evan Roberts, Deus vai enchendo aquele homem com o Espírito Santo, Deus vai trazendo palavras de revelação para ele, e a partir dali ele começa a liderar encontros e movimentos de oração e de pregação da palavra, e cada encontro, cada movimento, o Senhor ia juntando pessoas, o Senhor ia movimentando e ia regimentando pessoas, e ele começa a declarar para um amigo que andava com ele sempre juntos, ele diz, meu querido, meu amigo, meu irmão, você crê que Deus pode nos dar 100.000 pessoas para a glória dele, nessa nação, em decorrência de um avivamento que Deus vai fazer em Gales? E ele começa a orar por 100.000 pessoas, e aí eu vou resumir a história, para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui. A história mostra que Evan Roberts, junto com uma juventude, eles impactam o país de Gales. E desses encontros de oração, onde muitas vezes eles não conseguiam se conter com a presença de Deus, e eles caíam naquele lugar, eles não conseguiam se conter com a presença de Deus, e havia manifestação dos dons do Senhor naqueles ambientes, naqueles encontros, e dali saíram missionários que começaram a pregar o Evangelho por todo aquele país, e dali saíram jovens, meninos, meninas, moços e moças, que entregaram as suas vidas, a fim de que a palavra fosse pregada, a fim de que o Evangelho fosse pregado, a fim de que Jesus fosse conhecido por toda aquela nação. E durante 6 meses, num período de 6 meses, Deus deu para o país de Gales 100.000 pessoas alcançadas pelo poder do Evangelho. Isso para mim tem um grande significado. Deus começou uma obra no meio dessa geração, no meio desse ministério, no meio dessa juventude. E se nós queremos viver como inabaláveis, nós vamos orar como o Evan Roberts orava: Senhor, aviva Sorocaba. Senhor, mais do teu Espírito sobre essa geração. Senhor, aviva essa cidade. Senhor, mais do teu Espírito sobre essa juventude. Senhor, aviva essa cidade. Eles pediram 10% da cidade, 10% da nação, melhor dizendo. Uma nação de 1 milhão de habitantes, eles pediram 100.000 novos, convertidos para a glória do Senhor. Eu não sei qual vai ser a meta que Deus vai colocar no coração do pastor Ali, mas eu sei que essa geração de jovens, ela não vai ficar presa aos encontros de avivamento, aos encontros de transformação que tem ocorrido nesse espaço, mas Deus vai levantar essa geração para impactar essa cidade, nos colégios, nas universidades, nos trabalhos, nas praças, nos lugares de convívio, em lugares onde os jovens se reúnem para suas baladas. Eu não sei qual vai ser a movimentação que vai acontecer, mas eu sei que há uma lacuna na cidade de Sorocaba que precisa ser preenchida, uma lacuna de uma juventude relevante, que vai alcançar essa cidade com um avivamento poderoso e genuíno, e vocês vão espalhar adoração extravagante por onde vocês passarem. Fica de pé, querido.